Vou dar um tempinho, ver se as pessoas vão entrando. Aproveita, clica aí na setinha e, e compartilha com os amigos, com a família, para a gente começar. Oi, seja bem-vinda. Gratidão pela presença. Vou dar um tempinho, ver se as pessoas vão entrando. Aproveita, clica aí na setinha e, e compartilha com os amigos, com a família, para a gente começar. Bom, gente, são 4h30, eu costumo. Oi, seja bem-vinda. Bem-vindos, que bom que vocês estão aqui, pessoal. Tava aqui falando que eu tentei trazer o tema da autoestima, que é um tema bastante conversado, que a gente vê bastante coisa nas redes sociais, em grupos, mas eu tentei trazer algumas informações novas que eu fui pesquisando. Oi, Lorena! Que eu fui pesquisando e para trazer uma reflexão um pouco mais diferente. Vamos ver se eu consigo fazer isso, tá bom? Espero que sim, essa é a intenção. Então vamos lá. Então eu trouxe o tema da autoestima para vocês. Gente, eu fiz um roteirinho aqui porque eu sou meio daquelas que vai viajando, vai falando e eu não quero. Não é que eu fujo do tema, mas eu acabo estendendo muito porque eu gosto muito de falar, tá bom? Então, vamos lá. Eu fiz um roteirinho aqui, então eu vou dando uma olhadinha no roteirinho para eu seguir ele certinho, tá bom? O tema que eu escolhi para abrir a minha live, né, que é a primeira vez que eu faço, é o tema da autoestima, que foi um tema que foi solicitado por bastante pessoas. E eu acho interessante falar disso, né? Eu vou trazer aqui para vocês o que é autoestima, a origem da autoestima, as distorções em relação à autoestima, os desafios relacionados à autoestima, e algumas reflexões de como a gente pode melhorar o nosso relacionamento com nós mesmos, né? Então, o que leva uma pessoa a olhar para si mesma e se sentir bem com aquilo que ela vê, né? Tanto do ponto de vista físico como do jeito de ser, do comportamento da pessoa, né? O que leva uma pessoa a não ser tão exigente consigo mesma, a, a gostar das suas qualidades e também das coisas que ela precisa melhorar, né? Então a gente vai falar de autoestima. A autoestima, na verdade, ela é uma postura pessoal. Ela é aquilo que faz a gente sentir e pensar de forma positiva e realista a respeito de nós mesmos, considerando as nossas qualidades, considerando as coisas que a gente tem que melhorar. Então, ela é uma postura pessoal, né? Ela é a forma que a gente vê, uma forma realista e positiva que a gente se vê, considerando os nossos pontos positivos, os nossos pontos que a gente tem que melhorar, tanto não estou falando só de aspectos físicos, como também de aspectos de comportamento, tá? Então, quando a gente fala de autoestima, é um tema que eu estava conversando aqui enquanto eu esperava o pessoal entrar, que é um tema muito conversado, né? A gente vê bastante informação a respeito da autoestima, mas o que eu percebi é que muitas pessoas não conseguem falar sobre a origem da autoestima, né? De onde que vem a autoestima? Por que existe tantas pessoas
desgostosas com consigo mesmas. E essas pessoas acabam projetando isso em outras pessoas. E essa projeção pode ser por meio de fofoca, por meio de julgamentos, por meio de críticas negativas a respeito do outro, por meio da inveja. Então, de onde vem essa autoestima? Qual que é a origem dela? E para falar sobre a origem da autoestima, a gente vai voltar lá na infância. Por que eu falo isso sorrindo? Porque as pessoas sempre falam, né? O psicólogo sempre acaba perguntando da nossa infância, o psicólogo sempre fala da nossa infância. Porque na nossa infância, gente, acontece muitas coisas importantes que refletem na nossa vida adulta. Na nossa infância, a gente vai criando a base de como a gente se relaciona com o mundo na nossa vida adulta, de como a gente se relaciona com nós mesmos. Então, quando eu vou falar da origem da autoestima, eu vou falar um pouquinho lá da nossa infância. Então, quando a gente é bem pequenininho, quando a gente é bem criancinha, a gente tem uma boa autoestima, né? É o momento que a gente está se descobrindo o nosso corpo, experimentando coisas, descobrindo o mundo. Então a criança, ela descobre uma coisa, ela fica feliz com aquilo, ela vai e conta para os pais, ela consegue, sei lá, fazer o cocô no vaso sanitário e ela fica feliz com aquilo. Então a criança, ela apresenta uma boa autoestima, né? Ela se sente feliz com ela mesma, com as conquistas que ela vai tendo. E mais, conforme ela vai crescendo, para a criança se inserir no mundo adulto, ela progressivamente vai emprestando os olhos dos pais ou dos cuidadores, ou enfim, dos educadores. Então, progressivamente, ela vai emprestando esse olhar das pessoas que cuidam dela, né, dos pais, enfim. E no início, os pais, eles sabem, né, que se trata de uma criança e que essa criança está se desenvolvendo. Então, quem é pai, quem é mãe, né, quem é cuidador aí, vamos refletir comigo sobre isso, tá? No início, os pais, eles sabem que se trata de uma criança. Mas ao longo do tempo, conforme essa criança vai crescendo, os pais tendem a impor nessa criança as mesmas exigências que eles impõem a si mesmo. Não sei se vocês conseguem perceber isso, quem tem contato com criança, quem tem filhos, faz uma reflexão um pouquinho mais aprofundada a respeito disso. Porque vocês vão ver que em alguns momentos vocês podem estar fazendo isso, né? Então, a tendência é que conforme a criança vai crescendo, os pais acabam impondo as exigências que eles têm com eles mesmos, impondo na criança. Então, vamos lá. Pensando nisso, se os pais, eles são mais amorosos, mais acolhedores, eles provavelmente vão ser mais habilidosos nessa questão com a criança, vão ser mais pedagógicos, vão ser mais sábios. Ao passo que se os pais, eles são mais implacáveis com eles mesmos, eles tendem a ser com as crianças também mais rígidos, mais controladores, mais duros. Então, é a partir da imagem que os pais têm da criança que ela vai criando, ela vai gerando a imagem que ela tem de si mesma, né? Porque lembra que eu falei, ela vai emprestando os olhos dos pais na medida, progressivamente, né? Na medida que ela vai se tornando adulta, para ela se inserir na vida adulta. Então aí é isso, né? É a partir da imagem que os pais têm da criança
que ela vai gerando a imagem que ela tem de si mesma. Então, olha como é importante a gente fazer essas observações nas nossas relações com os nossos filhos, com as crianças que a gente é muito próximo, que de certa forma somos referências. Uma boa autoestima, ela ajuda a gente nos momentos que são bons, quando as coisas estão fluindo, quando tá dando tudo certo, quando existe coisas positivas, aqueles, né, momentos altos da nossa vida. A boa autoestima, ela ajuda nesses momentos. Mas ela vai ajudar muito mais nos momentos de desapontamento, né? Nos momentos que a gente se frustra com alguma ação nossa ou com alguma característica que a gente tem. Então, ela é boa em todos os momentos da nossa vida, mas em especial nesses momentos onde existem frustrações e desapontamentos em relação a nós mesmos. Que se vocês também pararem para pensar, existem momentos que a gente passa por essas frustrações com nós mesmos e por isso que é importante a gente estar com uma boa autoestima, tanto nos momentos bons quanto nesses momentos de mais dificuldade, tá? E aí, então, a gente tem algumas distorções a respeito da autoestima. E aí eu vou falar um pouco dessas distorções, né? Então, primeiro, eu falei aqui para vocês o que é a autoestima. Eu falei aqui para vocês a origem da autoestima, que tá lá nos processos que acontecem na nossa infância. E agora eu vou falar para vocês as distorções em relação à autoestima. Uma primeira distorção é o exagero. É aquela pessoa muito soberba de si. É aquela pessoa que acha que tudo que ela faz é sempre muito maravilhoso, sempre muito extraordinário, sempre muito perfeito. É aquela pessoa soberba de si. Então, esse exagero é um tipo de distorção de autoestima, tá? Um outro tipo de distorção de autoestima é a deficiência. É quando a pessoa ela não consegue ver o que realmente ela é, o que realmente ela tem, o que realmente ela faz. Isso acontece por uma imagem que ela tem guardada na mente, que faz com que ela se julgue muito de uma forma negativa, né? E esses julgamentos acabam dando a sensação para essa pessoa de insuficiência, de que nada tá bom. Ela acaba fazendo uma avaliação muito negativa e acaba se vendo menor, né, do que ela realmente é. E uma terceira distorção da autoestima é uma mente meio turva. É quando a pessoa ela não consegue ver com clareza o que existe nela. Então, é como se ela tivesse uma venda nos olhos, algo que a impede de ver o que ela é. Fica tudo meio nebuloso, ela não consegue ver de verdade, não consegue ver com clareza aquilo que ela é, aquilo que ela faz ou aquilo que ela tem, enfim. Então, e aí vocês podem me perguntar, né? Como que ainda com tanta informação, com uma certa evolução, ainda assim existem pessoas que não conseguem ser felizes com elas mesmas? Como que ainda com tanta informação as pessoas ainda não conseguem encontrar aonde que está a sua verdadeira felicidade? Existe uma situação que a gente está vivendo que é esse mundo pós-modernidade. E esse mundo pós-moderno, ele traz pra gente alguns desafios que interferem na nossa autoestima. E esses desafios, na verdade, eles acontecem na nossa vida meio que a gente sem se dar muito conta. A gente não percebe muito que isso acontece. Mas existe, então, alguns desafios no mundo pós-moderno, né? Esse momento que a gente vive, que acaba interferindo na nossa autoestima.
Um primeiro desafio do mundo pós-moderno é a busca de um prazer a qualquer custo. Essa busca de um prazer imediato, que dá aquela sensação na gente de uma sensação interna insaciável. Então eu tô sempre precisando, eu sempre preciso. Eu preciso sentir esse prazer, e precisa ser a qualquer custo, e precisa ser imediato. Será que vocês conseguem identificar essas coisas que eu tô falando? No dia a dia de vocês, ou que vocês observam nas pessoas que vocês conhecem, se vocês conseguem observar isso na vida de vocês mesmo, porque nós todos estamos inseridos nisso, né? Então, um primeiro desafio desse mundo pós-moderno é essa busca desse prazer a qualquer custo. Um segundo desafio que eu posso citar para vocês desse mundo pós-moderno que influencia na nossa autoestima são as emocionalidades excessivas. Então, quando a pessoa ela baseia as próprias sensações e percepções que ela tem em relação ao mundo a partir de uma emoção que ela tem presente, que ela tem no presente. Um terceiro desafio, né, desse mundo pós-moderno e que acaba influenciando na nossa autoestima é a idealização excessiva. Isso é uma coisa que aparece muito nos atendimentos, que é a ideia de que tudo tem que ser perfeito e maravilhoso sempre. A gente faz uma exigência muito grande, né, com nós mesmos e às vezes até com as outras pessoas, de que as coisas têm que acontecer dessa forma tão maravilhosa e tão perfeita sempre. Só que se a gente parar um minutinho para a gente enxergar o mundo, a gente vai ver que ele não é esse lugar tão tão perfeitamente, onde as coisas perfeitamente se encaixam, né? E essa idealização excessiva, ela traz a impressão de que as coisas às vezes não prestam, né? Ou que não estão boas, que não são suficientemente boas, né? Justamente por causa dessa exigência que as coisas têm que acontecer sempre de maneira tão perfeita e de tão maravilhosa, partindo do nosso ponto de vista. Um quarto desafio desse mundo pós-moderno, desse momento pós-moderno, é a necessidade de uma singularidade especial. Então, é aquela pessoa que ela sempre tem que estar em privilégio em relação às outras pessoas. Tem pessoal dando risada aí. Então, essa necessidade de uma singularidade especial é essa necessidade de estar sempre, não tem problema, de estar sempre em privilégio em relação às outras pessoas. É aquela pessoa que tem que estar sempre no lugar VIP no mundo, sabe? E geralmente essas pessoas, elas têm um pavor, elas têm muito medo da sensação de mediocridade. Então, esse é mais um desafio do mundo pós-moderno que acaba influenciando na nossa autoestima. Uma outra questão, e essa a gente vê muito também, é a jovialidade compulsiva. A pós-modernidade trouxe a ideia de que a ideia, né, a sensação de que só existe que só na vida com juventude vai existir valor, tanto estético quanto humano. Isso a gente vê bastante também. Vocês conseguem identificar as coisas que eu tô falando assim no dia a dia? Vocês veem isso, gente? Porque isso realmente acontece. E um último desafio do mundo pós-moderno é a competitividade. Então, é aquela ideia de que eu tenho que estar bem, mas não basta estar só bem. Eu tenho que estar bem e tenho que estar sempre acima das outras pessoas.
Então, esse senso de competitividade também é um fator do momento que a gente vive e também interfere na nossa autoestima. Então, vejam só, eu citei aqui 6 desafios do mundo pós-moderno que influenciam na nossa autoestima. E aí vamos pensar, então, nessa relação onde a gente está inserida. A vida fluindo no percurso natural, né? Então a nossa vida ela é cheia de insuficiências, a nossa vida ela tem contradições, a nossa vida inevitavelmente caminha para um envelhecimento e para a morte. Então esse é o fluxo natural da vida. E aí existe então esses valores da pós-modernidade, todos esses desafios que eu trouxe para vocês. Em algum momento, essas duas coisas, elas vão se contradizer. Existe uma contradição nisso. Existe um choque entre esses dois pontos. E a gente está vivendo no meio de tudo isso, a gente está participando de tudo isso. Então, em algum momento isso acontece, esse choque acontece. E a gente ali no meio. Então, é possível ter uma boa autoestima vivendo esse momento? É possível a gente encontrar uma felicidade no meio de tudo isso? Gostar do que eu sou, com as minhas insuficiências, com as minhas qualidades e conseguir enxergar as minhas qualidades? Sim, é possível. Ai, Paula, mas como faz isso? Vamos lá, então. Vamos pensar em como a gente pode começar a ter um bom relacionamento com nós mesmos e trabalhar a nossa autoestima. Quando eu tô conversando com as pessoas que eu atendo, né, nos atendimentos psicológicos, quando existe uma situação de autoestima, eu pergunto para a pessoa como que ela trata as pessoas que ela ama. O que ela proporciona para as pessoas que ela ama? Basicamente, é proporcionar para você mesmo. Basicamente, é se tratar do mesmo jeito que você trata as pessoas que você ama. Ai, Paula, mas falando assim, parece tão fácil, né? Mas eu sei que não é fácil. E não é fácil porque é uma construção de uma relação. Então não acontece do dia para a noite. Não é hoje vocês estão escutando isso, amanhã vocês colocam tudo em prática. E bom, no domingo já tá todo mundo com a autoestima super boa. Eu sei que não é assim. Justamente porque é uma construção. Então, o que eu posso começar a fazer, né? Que características que eu posso começar a encontrar de um bom relacionamento que eu posso começar a aplicar na minha vida? Uma primeira característica é a parceria. Estar ao lado. Eu estou ao lado de quem eu amo, portanto, eu estou ao meu lado. Não importa o momento, não importa se eu estou num momento bom da minha vida, se eu estou num momento ruim da minha vida, eu vou ser o meu parceiro, eu vou estar do meu lado, eu vou estar me apoiando. Então, esse senso de parceria é um primeiro ponto, uma primeira característica para a gente começar a estabelecer uma boa relação, certo? Com as pessoas e, consequentemente, com a gente mesmo, que é muito importante. Uma segunda característica de uma boa relação é proporcionar boas experiências, proporcionar bons momentos. E a gente faz isso com as pessoas que a gente ama. Então, a gente precisa começar a proporcionar bons momentos para nós mesmos. Como que a gente faz isso? Proporcionando experiências de fé, experiências de divertimento, experiências de equilíbrio, experiências de sabedoria, né? Tocar e ser tocado por essas experiências. E isso vai começar a me trazer uma sensação de bem-estar, né? Experiências positivas. E eu vou começando a construir uma boa relação comigo mesma a partir dessa parceria, desses momentos bons que eu proporciono para mim. Uma terceira característica de um bom relacionamento é a confiança. Então,
Geralmente, a gente confia em alguém que se sente virtuoso diante de algum teste, de um teste moral, em que essa pessoa ela cumpre com aquilo que ela falou, cumpre com aquilo que ela prometeu. Então, se eu sou uma pessoa que eu meio que vacilo comigo mesma, nas coisas que eu me comprometo a fazer comigo, eu provavelmente vou ter mais dificuldade para confiar em mim mesma, certo? Um outro ponto, uma outra característica de uma boa relação, de um bom relacionamento, é a compaixão nos momentos difíceis. Porque vamos lá, é muito fácil a gente gostar das pessoas e a gente gostar de nós mesmos nos momentos bons, né? Onde está tudo acontecendo, onde está tudo fluindo, onde está tudo dando certo. Mas é um grande desafio mesmo diante dos erros, de desapontamentos, de dificuldades, eu continuar sendo meu parceiro, eu continuar me apoiando, né? Eu ter empatia, eu ter compaixão, eu acolher com carinho as minhas dificuldades. Então, ter compaixão nos dias, nos momentos difíceis, né? Tá ali, parceiro. Momento bom e momento ruim, vamos abraçar e vamos estar junto. Preciso fazer isso comigo, né? E uma outra característica, uma última característica de um bom relacionamento é a alteridade. Então, eu reconheço que existem pessoas diferentes, mas essas pessoas, quando elas entram na essência do sofrimento, elas têm coisas muito parecidas. Então, eu preciso levar a minha vida e a minha personalidade para essa diversidade do mundo. Porque daí eu não fico presa na minha bolha, achando que a minha alegria ou o meu sofrimento é muito especial e diferente. Então, esse senso de alteridade. Bom, para finalizar, então, a autoestima, ela é um trabalho de dedicação. Ela é um trabalho, é uma construção meio que artesanal, né? Não acontece num passe de mágica, não é da noite para o dia, mas é esse exercício diário, longo, persistente, com aceitação das minhas necessidades, com empatia. Eu vou exercitando isso diariamente e eu vou construindo, eu vou tecendo artesanalmente essa nova relação comigo mesma. E você pode encontrar uma facilidade maior nisso, por exemplo, fazendo terapia, porque, claro, imagina, não dá pra gente fazer uma autoanálise, muitas vezes a gente não consegue fazer uma autoanálise, gente, e pensar nisso tudo de forma tão clara, porque a gente está dentro da situação, a gente é participante daquilo, da nossa vida, e a gente não tem uma visão completa de tudo que acontece. Se eu vou para uma terapia, o terapeuta ele pode me proporcionar uma ampliação desse olhar. Eu vou conseguir expandir o meu olhar para diversos caminhos que eu posso seguir e eu vou escolher o melhor caminho para eu fazer esse encontro comigo mesma, né? Eu posso, na terapia, e junto com a terapia, eu posso fazer outras atividades na minha vida que podem proporcionar isso, o meu propósito de vida, eu posso viajar, eu posso estar fazendo um trabalho voluntário, e nessas coisas eu também vou me encontrando e vou trabalhando a minha autoestima. Então, é isso, né? A autoestima é estabelecer um relacionamento saudável com nós mesmos e para isso a gente precisa fazer esse exercício diário e sim, a gente precisa ter disciplina, sim, a gente vai ter um gasto de energia maior até a gente se acostumar a se tratar de uma outra forma.
Então, eu vou abrir aqui para quem quiser falar, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se quiser fazer algum comentário, se quiser contar alguma coisa que viu a respeito disso e se lembrou de, de, de quando, né, das coisas que eu fui falando aqui. Então, primeiro, né, eu contextualizei a questão da autoestima, o que, que é a autoestima, né, essa postura pessoal, né? É aquilo que traz para a gente o sentimento e, e o pensamento de uma forma realista e positiva do que a gente é, né? Considerando o que a gente tem de bom, considerando as nossas dificuldades, seja em aspecto do meu comportamento, ou da minha aparência. Depois eu falei para vocês a origem da autoestima, trouxe para vocês algumas questões da infância, né? De como a gente vai emprestando os olhos dos nossos pais, então, na medida que a gente vai se inserindo na vida adulta, então a imagem que os nossos pais têm de nós, né? A imagem que os pais têm da criança é a imagem que a criança vai criando dela mesma, né? Partindo daquele ponto que eu falei das imposições, né? Então, se os pais de alguma forma acabam impondo para as crianças as mesmas exigências que eles impõem para eles mesmos e como isso interfere na nossa autoestima. Falei das distorções da autoestima, falei dos desafios que o mundo pós-moderno trouxe para o nosso trabalho de autoestima, né? E esse choque que existe entre o percurso natural da vida e esses valores pós-modernos, essas contradições, esses choques e a gente vivendo no meio de tudo isso. E trouxe uma reflexão aí, alguns pontos de como a gente começar um bom relacionamento com nós mesmos. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, trazer alguma pergunta, ou uma reflexão que vocês fizeram, tá aberto para isso. Vou dar um tempinho aqui, senão a gente encerra e daí eu volto num outro momento com um outro tema. Eu vou deixar gravado, tá? Essa live lá no feed, lá no IGVT, né? E daí vocês podem assistir, porque eu sei que nesse horário tem muita gente ainda trabalhando e daí vai poder assistir depois com mais calma. Oi, Sabrina. Rodrigo. Cadê a Carol, Rodrigo? Oi, Bruno, seja bem-vindo. Vamos lá, alguém tem alguma pergunta? Alguma coisa que gostaria de falar? A gente vê tanta coisa, né, gente, na internet a respeito de autoestima, mas eu tentei trazer algumas coisas, algumas reflexões que talvez a gente não encontre com tanta facilidade, assim, tão disponível nas redes sociais. É interessante, né? Eu fiquei passeando muito nas redes sociais e diversos lugares, diversas páginas, né? E sim, as pessoas expressam muito, né? Projetam aquilo que eu falei inicialmente, como as pessoas projetam as próprias insatisfações no outro, né? Nas críticas, na inveja, nos julgamentos, né? Nessa rigidez. É bem interessante observar isso. E é interessante observar o quanto a gente acaba fazendo algumas coisas assim também, né, na nossa vida. Depende do nosso momento. O mais importante é a gente conseguir reconhecer e trabalhar isso em nós, porque todos nós, como eu disse, né, nós temos as nossas qualidades, mas a gente também tem aquelas coisinhas que precisa melhorar, as nossas incompletudes, insuficiências, e tá tudo bem. Ok? Bom, então eu vou encerrar essa live. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá o coraçãozinho aí, coloca bastante coraçãozinho, manda para os amigos, manda para a família. E eu espero vocês, então,
Numa próxima live, daqui a alguns dias eu abro a caixinha de novo para eu saber o que vocês gostariam de conversar por aqui, tá ok? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!